Aleluia, bom dia meus irmãos, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Hoje aqui 14 de julho, são 6h08 da manhã, estamos aqui para gravar mais um vídeo para o canal Leia a Bíblia, projeto leitura diária da palavra, intenção de ler a Bíblia toda de Gênesis a Apocalipse em 365 dias, um ano, se assim o Senhor permitir. Aqui irmão Alexandre, certo? E hoje a leitura ela é bem rápida. Hoje nós terminaremos o livro de Êxodo. Iremos ler Êxodo, livro do Antigo Testamento, o capítulo 40. E depois pularemos para Mateus, continuando o capítulo 27, só que a partir do versículo 27 até o 44. Tudo bem? Uma leitura bem rápida, bem tranquila, mas vamos fazer aqui na paciência, na calma, pedindo já em oração ao Espírito Santo para nos dar sabedoria, e em breve nós começaremos para a honra e glória do Senhor Jesus. Muito obrigado a todos que acompanham este canal, que estão compartilhando este projeto, e pegue a sua Bíblia, leia, reflita, e principalmente, irmãos e amigos, coloquem em prática, tentem colocar em prática a leitura da palavra. Esse é o principal objetivo quando nós estamos conhecendo as Escrituras Sagradas, certo? Hoje, para a honra e glória do Senhor, estamos entrando no 42º dia consecutivo de leitura da palavra. E até aqui o Senhor tem nos ajudado. Que você possa orar para que possamos terminar toda a Bíblia em um ano. Aguardem, eu vou posicionar o webcam e logo começaremos. Oremos, Deus Todo-Poderoso, a Ti, Pai, toda honra, toda glória e a Ti todo louvor. Obrigado, meu Senhor, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, lendo a Tua poderosa palavra. Que o Senhor venha abençoar, meu Pai, esta leitura, repreendendo toda interrupção, humana ou espiritual. Que possamos sair daqui edificados para a honra e glória do Teu nome, Senhor, e que possamos colocar em prática o que for lido aqui e absorvido no nosso coração. Deus tem misericórdia de nós, nos dá um dia de paz e livramento e abençoa grandemente a vida de cada um, aqueles que estão acompanhando este projeto, meu Senhor, que ele possa ser divulgado e as pessoas possam pegar a Bíblia, ler e entender o plano da salvação, teus milagres, tuas maravilhas, que tu até ainda é um Deus vivo, meu Senhor, e aí trabalha para o bem daqueles que te buscam e mesmo também para aqueles, meu Pai, que te rejeitam, porque tu é um Deus misericordioso. Toma a frente desta leitura da palavra deste momento e recebe a minha oração em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então vamos aqui, Êxodo, capítulo 40 somente, terminando hoje o livro de Êxodo. Aliás, Deus manda Moisés levantar o tabernáculo. Êxodo 40, versículo 1 fala: Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: No primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação. E porás nele a arca do testemunho, e cobrirás a arca com o véu. Depois meterás nele a mesa, e porás em ordem o que se deve pôr em ordem nela. Também meterás nele o castiçal, e acenderás as suas lâmpadas. E porás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho. Então pendurarás a coberta da porta do tabernáculo. Porás também o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo da tenda da congregação. E porás a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nela porás água. Depois porás o pátio ao redor, e pendurarás a coberta à porta do pátio. Então tomarás o azeite da unção, e ungirás o tabernáculo e tudo o que há nele, e o santificarás com todos os seus móveis, e será santo. Ungirás também o altar do holocausto, e a todos os seus utensílios, e santificarás o altar, e o altar será uma coisa santíssima. Então ungirás a pia e a sua base, e a santificarás. Farás também chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. E vestirás Arão e as vestes santas, e o ungirás, e o santificarás para que me administre o sacerdócio. E os ungirás como ungiste a seu pai, para que me administre o sacerdócio, e a sua unção lhe será por sacerdócio perpétuo nas suas gerações.
E fê-lo Moisés, conforme tudo o que o Senhor lhe ordenou, assim o fez. E aconteceu no primeiro mês, no ano segundo, ao primeiro do mês, que o tabernáculo foi levantado. Porque Moisés levantou o tabernáculo e pôs as suas bases, e armou as suas tábuas, e meteu nele os seus varais, e levantou as suas colunas. E estendeu a tenda sobre o tabernáculo, e pôs a coberta da tenda sobre ela, em cima, como o Senhor ordenara a Moisés. E tomou o testemunho, e pô-lo na arca, e meteu os varais na arca, e pôs o propiciatório sobre a arca em cima. E levou a arca ao tabernáculo, e pendurou o véu da coberta, e cobriu a arca do testemunho, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a mesa na tenda da congregação, ao lado do tabernáculo, para o norte, fora do véu. E sobre ela pôs em ordem o pão perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também na tenda da congregação o castiçal defronte da mesa, ao lado do tabernáculo, para o sul. E acendeu as lâmpadas perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. E pôs o altar de ouro na tenda da congregação, diante do véu. E acendeu sobre ele o incenso de especiarias aromáticas, como o Senhor ordenara a Moisés. Pendurou também a coberta da porta do tabernáculo. E pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo, na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele holocausto e oferta de manjares, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a pia entre a tenda da congregação e o altar, e derramou água nela para lavar. E Moisés e Arão e seus filhos lavaram nela as mãos e os pés. Quando entravam na tenda da congregação e quando chegavam ao altar, lavavam-se, como o Senhor ordenara a Moisés. Levantou também o pátio ao redor do tabernáculo e do altar e pendurou a coberta da porta do pátio. Assim, Moisés acabou a obra. Então, a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantava, porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Glória a Deus. Terminamos, irmãos, aqui o livro de Êxodo. Amanhã estaremos começando Levítico, certo? Leitura de hoje, Antigo Testamento. A leitura se dá por concluída. Vamos agora para o livro de Mateus, lá no Novo Testamento, certo? Ontem nós lemos Mateus 27, do versículo 1 ao versículo 26, tudo bem? E hoje, então, nós iremos ler Mateus a partir do versículo 27, somente até o versículo 44, tá certo? Então, pegue a sua Bíblia, acompanhe aí comigo, Mateus 27, a partir do versículo 27. E logo os soldados do governador, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte, e despindo o cobriram com uma capa de escarlate. E tecendo uma coroa de espinhos, puseram-la na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e, ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam com ela na cabeça. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. E quando saíam, encontraram um homem sirineu, chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E, chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel.
Mas ele, provando, não quis beber. E havendo crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentados o guardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Tu, que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: Sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. Glória ao nome do Senhor Jesus. Somente até o versículo 44, irmãos, para nós seguirmos o calendário corretamente, certo? Amanhã nós estaremos terminando o livro de Mateus, capítulo 27. Vamos agradecer a leitura de hoje. Pai, nós queremos te agradecer da leitura, Pai, que o Senhor proporcionou que nós fizéssemos hoje, Antigo e Novo Testamento, leitura lida aqui sem comentários, e que possamos sair daqui edificados, meu Pai, principalmente na Tua palavra aqui que nós lemos no Novo Testamento, onde o Senhor Jesus sofreu pela nossa vida. E graças a Deus, Pai, nos deu a oportunidade de ser salvos, desde que nós confessamos nossos pecados e se arrependemos. Ô Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia. E vai, meu Senhor, nos ensinando a pregar essa Tua palavra, a salvar aqueles que estão perdidos, a todos aqueles que ainda não conhecem, que resistem, que têm o coração endurecido. Meu Deus, tem misericórdia, para que o Teu nome seja exaltado e glorificado. Abençoa, Pai, os campos missionários, onde tem pessoas pregando a Tua palavra. Aos países da janela das 40. Oh, meu Pai, tem misericórdia. Que o Teu nome, Senhor, seja exaltado e venha prevalecer sobre todo o nome. Ah, Deus amado e querido. Que o nome do Teu Filho Jesus seja conhecido, seja divulgado, seja pregado, seja amado, meu Pai. E que possamos, meu Senhor, ter aqui um dia abençoado na nossa vida, aonde nós estivermos, aonde nós formos, nos dá um dia de livramento. Vem curar as enfermidades, Pai, que nos assolam, que assolam nossos familiares, tudo aquilo que nos incomoda, que causa dor, transtorno, tratamento. Ah, meu Pai, então Deus de cura, eu creio. E o Senhor pode fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Muito obrigado, meu Pai, por tudo. Recebe esta minha oração, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Então aqui, irmãos, é a leitura hoje. Leitura bem pequena, bem curta, né? Mas o que importa é nós seguimos o nosso calendário. Ó, 42º dia de leitura da palavra, Êxodo 40, nós lemos, glória a Deus, e depois pulamos para o Novo Testamento, Mateus 27, do versículo 27 até o 44, porque ontem paramos no 26. Tudo bem? Vamos marcar aqui. Hoje, segunda-feira, 14 de julho de 2025, para a honra e glória do Senhor Jesus. Começamos aqui, ó, 3 de junho, a leitura bíblica. Está aqui marcada, ó, data, livros lidos, certo? E que possamos perseverar, continuar firmes neste projeto. Que o Senhor Deus dê uma manhã abençoada para cada um de vocês. E que amanhã
se o Senhor permitir, nós possamos estar aqui para continuar este projeto. Leitura diária da Bíblia, com a intenção de acabar em um ano. Muito obrigado, meus amigos e irmãos, por tudo. Tenham a todos um ótimo dia. Até mais.